Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos ver na prática o campo magnético gerado pela corrente alternada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a regra da mão direita. Essa regra da mão direita consiste no seguinte: o teu polegar ele vai apontar para o sentido da corrente elétrica. Então, para onde a corrente elétrica está passando, você aponta o seu polegar. E os outros dedos, eles vão apontar a direção do campo magnético produzido pela essa corrente, certo? Então, a gente tem aqui no esqueminha o campo magnético e a direção que ele está tomando se a corrente estiver indo, por exemplo, para cima. E olha só o que a gente pode constatar aqui, ó. Nesse primeiro desenho aqui, a gente tem então a corrente elétrica indo para cima, os dedos apontando nesse sentido aqui. Então você percebe o quê? Que desse lado da folha aqui, o campo magnético ele está indo em sua direção, enquanto que esse lado, o campo magnético está entrando na folha. Do outro lado, a gente tem agora a corrente indo para baixo, certo? Aqui para baixo, o teu dedo vai apontar para baixo e olha só os dedos da mão para onde vão apontar. Agora, esse lado aqui, a gente vê que o campo magnético está indo na sua direção, enquanto que esse outro lado, o campo magnético está entrando na folha. E para a gente representar esse entra e sai na folha, a gente tem a imagem dessa setinha aqui, ó. Então, o que significa essa seta? Essa seta significa o seguinte: vamos supor que você seja um arqueiro e você está lançando essa flecha em um alvo. Qual é a visão que você vai ter da flecha depois que você lança essa flecha, né? Você vai ver a traseira dela, que a gente representa as penas, né? Então, nesse caso aqui, ó, você tem um X que seria o campo magnético entrando, por exemplo, nessa folha. Em compensação, se você fosse o alvo, a visão que você ia ter da flecha era exatamente o que? A ponta dela. Então você só ia ver um pontinho vindo na sua direção, onde a gente vai representar por esse símbolo aqui, que estaria então o campo magnético indo em seu sentido. Ok? Bom, depois dessa teoria, agora vamos ver o que a gente pode mostrar na prática, né? Suponha que isso aqui, né? A gente vai ter uma lâmpada ligada e está ligada numa corrente alternada. Então, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai entrar aqui pelo soquete e vamos dizer que ele saia por aqui, ó, certo? Então, a corrente está subindo. A gente usando a regra da mão direita, nós vamos apontar então o dedo para o sentido da corrente e o que a gente vai ter? A gente vai ter então o campo magnético saindo em sua direção, então aqui seriam os pontinhos, e do outro lado ele entrando, onde seria o xizinho, certo? Vamos dizer assim, mas esse sentido de campo magnético, o que ele representa? Representa o seguinte, vamos dizer que quando ele estiver saindo, seja o campo polo norte, e quando aqui estiver entrando, seja o polo sul. A gente adapta, você entendeu? Vamos adotar isso. O que acontece com a corrente alternada é que tem hora que ela está indo e outra hora que ela está voltando. Então, nesse caso, quando ela estiver indo, vamos supor que é o semiciclo positivo da corrente alternada, né? Para quem não lembra isso daqui, a corrente positiva, depois ela fica negativa, então mais e o menos a corrente alternada. Então, quando ela estiver, vamos supor, nesse sentido aqui, nesse ciclo, ele está subindo. Aqui a gente tem o polo norte e o polo sul do campo magnético. O que acontece quando a corrente estiver descendo? Então a gente vai fazer a mesma coisa, vamos apontar o dedo para o sentido da corrente, agora ela está voltando. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente o contrário do que tinha aqui em cima. Desse lado o campo está entrando e desse lado ele está saindo. O que a gente então observa? Que aqui vai virar polo norte e aqui vai virar polo sul. Então a gente vai ter nesse caso a variação da polaridade do campo magnético. Perfeito? E para a gente ver na prática, eu tenho aqui exatamente essa demonstração que eu vou te fazer agora. A minha demonstração é o seguinte: o que acontece se eu colocasse paralelo a esse filamento da lâmpada um ímã, né? Um ímã natural. A gente sabe que esse ímã ele tem também polaridade, por exemplo, norte e sul, e ele ficaria fixo do lado desse filamento. Então esse campo
ímã seria o polo norte, e aqui você teria o nosso filamento com a sua polaridade do campo magnético alterando constantemente. O que será que acontece na prática? Então é o que nós vamos ver. Bom, pessoal, como vocês podem ver, isso aqui é uma lâmpada especial e a gente tem aqui essa bolinha preta. Exatamente, é um ímã, tá? Então essa bolinha preta é um ímã natural e essa lâmpada, ela tem um filamento especial, comprido. E eu vou ligar e vocês vão ver então o que vai acontecer com o filamento se comportando perto de um ímã natural. Olha só. Bom, como vocês podem ver, o ímã é fixo, então ele está com o seu polo fixo na lâmpada, né? O lado norte, vamos dizer assim, enquanto que o filamento da lâmpada ele está constantemente sendo norte-sul, norte-sul. Então o que acontece? Quando o filamento tiver com a polaridade norte voltada para o ímã, que também está com o polo norte, eles vão se repelir, então ele vai empurrar o filamento. Quando o filamento tiver com a polaridade sul, conforme a gente viu pela regra da mão direita, ele vai atrair. Então, olha só, ele vai ficar nesse jogo de empurra, né, e puxa no filamento dessa lâmpada, e a gente então comprova direitinho, ó, o campo magnético gerado pela corrente alternada, ou seja, é um campo magnético variável. Legal, pessoal?